Existem crimes que desafiam a nossa compreensão sobre a natureza humana. Crimes que acontecem no lugar onde deveríamos estar mais seguros, dentro de casa. No dia 15 de novembro de 2004, a pequena cidade de Delmar, em Nova York, acordou com uma notícia que parecia saída de um filme de terror. Peter Porco, um respeitado oficial de justiça, e sua esposa, Joan, foram encontrados em seu quarto, vítimas de um ataque brutal com um machado. Mas o que a polícia encontrou ao chegar na cena do crime não foi apenas violência. Foi algo que a medicina legal até hoje custa a explicar. Enquanto você assiste a este documento, tente responder: até onde vai a ganância de um filho? E como um rastro digital de apenas $5 pode derrubar um plano meticuloso? Este é o caso Chris Porco. Bem-vindos ao documento do crime. A cena era incompreensível. Quando os policiais entraram na residência dos Porco, encontraram Peter caído no hall de entrada. Mas a perícia revelou algo perturbador. Peter não morreu imediatamente após o ataque no quarto. Em um estado de choque profundo e trauma cerebral maciço, o corpo de Peter entrou em uma espécie de modo automático. Mesmo com ferimentos letais no crânio, ele se levantou da cama. Ele foi ao banheiro, tentou escovar os dentes, desceu as escadas, tentou preparar o café e até saiu para pegar o jornal na varanda. Manchas de sangue marcavam cada passo dessa rotina fantasmagórica. Peter Porco viveu seus últimos minutos como um sonâmbulo, sem consciência de que sua vida estava se esvaindo. No andar de cima, sua esposa Joan ainda lutava pela vida. Quando o policial Christopher Baldes chegou ao lado dela e perguntou: "Quem fez isso? Foi o seu filho Christopher?" Joan, incapaz de falar devido aos ferimentos no rosto, balançou a cabeça afirmativamente. Aquele aceno seria o início de uma batalha judicial que duraria anos. Quem era Christopher Porco? Para os vizinhos, ele era o filho ideal, estudante da prestigiosa Universidade de Rochester, carismático e educado. Mas a investigação da polícia de Bethlehem logo revelou um abismo entre a imagem e a realidade. Chris era um mestre da manipulação. Ele havia sido expulso da faculdade por notas baixas, mas falsificou os boletins para os pais. Ele obteve empréstimos bancários falsificando a assinatura de seu pai, Peter. Dias antes do crime, Peter descobriu a fraude e enviou um e-mail ao filho, dizendo: "Sua felicidade não pode ser construída sobre mentiras." O cerco estava fechando. Chris precisava de dinheiro para manter seu estilo de vida e precisava que o pai parasse de investigar suas finanças. O seguro de vida de $1 milhão parecia a solução perfeita, mas ele precisava de um álibi. Ele estava a mais de 300 quilômetros de distância no momento do crime, ou pelo menos era o que ele queria que todos acreditassem. Enquanto os pais de Chris lutavam pela vida em Delmar, na Universidade de Rochester, Chris Porco mantinha uma calma que muitos descreveram como sobrenatural. Seus colegas de dormitório foram peças-chave no tribunal. Eles relataram que na manhã do crime, Chris foi visto dormindo em um lounge comum da faculdade, uma tentativa clara, segundo a acusação, de ser notado e criar um álibi. Uma testemunha afirmou que Chris agia como se nada tivesse acontecido, participando de conversas triviais, mesmo sabendo que seus pais não atendiam às suas ligações. Outro amigo relatou algo ainda mais perturbador. Chris teria limpado o interior do seu Jeep amarelo de forma obsessiva logo após retornar da viagem secreta. Por que um estudante universitário, conhecido pela desorganização, decidiria higienizar o carro detalhadamente justamente naquele dia? Para o júri, a resposta era óbvia. Ele estava apagando os vestígios de uma noite de sangue. A defesa de Chris Porco não se deu por vencida facilmente. Eles tentaram pintar um cenário onde Chris era o bode expiatório de uma investigação preguiçosa.
A principal teoria da conspiração envolvia o trabalho de Peter Porco no tribunal. Como oficial de justiça, Peter lidava com criminosos perigosos e casos de falência complexos. A defesa sugeriu que o ataque foi uma execução profissional, encomendada pela máfia local ou por alguém que Peter teria prejudicado legalmente. Eles questionaram: como um jovem de 21 anos poderia cometer um crime tão violento, sem deixar uma única gota de sangue no carro ou em suas roupas de faculdade? Houve até menções a um tio de Chris, com histórico problemático, que teria motivos para odiar a família. A defesa argumentava que a polícia ignorou pistas sobre um carro escuro visto perto da casa, focando apenas no Jeep amarelo, por ser um alvo mais fácil. A defesa de Chris Porco parecia inabalável. Ele estava a 370 quilômetros de distância, dormindo em seu dormitório na universidade. Mas os detetives sabiam que no mundo moderno é quase impossível ser invisível. Eles começaram a seguir o rastro digital do seu Jeep Wrangler amarelo. O primeiro golpe veio do sistema de pedágio eletrônico, o Easy Pass. Registros mostraram que o dispositivo de Chris foi utilizado na rodovia Thruway de Nova York, às 10h45 da noite, saindo da faculdade, e novamente às 2 da manhã, entrando na zona de Delmar. O tempo de viagem era milimetricamente exato para o crime. Chris alegou que o dispositivo havia sido roubado, mas as câmeras de vigilância da universidade mostraram seu carro saindo do campus exatamente naquele horário. O julgamento foi um espetáculo de emoções conflitantes. Joan Porco, com cicatrizes visíveis do ataque que quase a matou, sentou-se ao lado do filho todos os dias. Ela se tornou a maior defensora do homem que, segundo a acusação, havia tentado assassiná-la. Mas o júri não olhou para as emoções, eles olharam para os fatos. Após 36 horas de deliberação, o veredito foi lido: culpado de homicídio em 2º grau e tentativa de homicídio. Chris Porco, o filho que queria ser livre através do sangue, foi condenado a 50 anos de prisão. O caso de Chris Porco nos deixa com perguntas que a ciência e o direito nem sempre conseguem responder. Como um jovem criado com todo o conforto e amor pode se transformar em um executor a sangue frio? Analistas de perfil criminal sugerem que Chris apresentava traços clássicos de psicopatia: a capacidade de mentir sem remorso, o charme superficial e a total falta de empatia, mesmo diante do sofrimento da própria mãe. Hoje, Chris Porco cumpre sua pena na instituição correcional de Clinton. Ele continua alegando inocência. Joan Porco, sua mãe, ainda o visita regularmente, mantendo uma lealdade que muitos consideram incompreensível, mas que outros veem como o último ato de amor de uma mãe que se recusa a aceitar que o monstro que a atacou nasceu de seu próprio ventre. O rastro de destruição deixado naquela noite de novembro de 2004 não levou apenas a vida de Peter Porco, destruiu o conceito de segurança de uma comunidade inteira. O documento do crime termina aqui este capítulo, lembrando que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre deixa um rastro, seja em um registro de pedágio ou em um aceno de cabeça em um leito de hospital. Obrigado por acompanhar esta investigação completa. Não esqueça de se inscrever e comentar. Você acha que a lealdade de uma mãe pode cegar para a verdade? Até o próximo arquivo.